Oi, oi, oi. Não. Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe todos vocês que estão aqui e quem está assistindo essa live. Vamos meditar na palavra do Senhor nesse momento em Salmo 1. Muitos já conhecem, né? Amém? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. O ímpio não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, desculpa. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, e o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Eu só queria destacar aqui esse versículo número 2, que ele fala assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Né? Como sempre o pastor Cido, o pastor Clenaldo, sempre ele está nos falando, meditar na palavra, né? Medita na palavra do Senhor, porque ele é um manual, é o nosso manual de cada dia, né? É o que nos orienta, o que a Bíblia nos manda fazer, a gente devemos fazer, devemos obedecer, né? O nosso primeiro pastor, que foi o Luiz Carlos, ele sempre falava assim, que o que a gente devemos é 3 letrinhas, né? Obedecer, né? 4 letras. Ele falava obedecer, né? E então a gente tem que obedecer só a palavra do Senhor. O que Ele manda nós fazer, nós devemos fazer. Amém? Então vamos estar orando nesse momento. Daqui a pouco o nosso pastor vai vir trazer mais um momento de palavra para nos encher mais ainda. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, glorificado seja o teu nome, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de estar na tua presença, de estar falando da tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor venha, Pai, de encontro a essas pessoas que estão ouvindo, as minhas irmãs que estão aqui na tua casa, Senhor Deus. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha livrar de todo o mal. Pai, te peço também pela vida do nosso pastor, que vai agora falar da tua palavra. Que não seja ele, Senhor, mas sim teu Espírito Santo usando a vida dele, trazendo a tua palavra para nos encher, Senhor Deus, cada dia mais, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, como é maravilhoso estarmos aqui nesse dia tão gostoso, preparado por Deus para nós e podermos juntos congregarmos o nome do Senhor e nos alegrarmos. Deixa eu ver se eu acho um negócio aqui. Pronto, achei. Deixa eu procurar aqui. Pronto. Gostaria que todos nós fizéssemos o seguinte. Meu celular está com umas dificuldades, mas já achei. Que nós cantássemos, você que está aqui, você que está em casa, cantássemos o Salmo de número 48. O Salmo de número 48 é um louvor
e é um louvor cantado por Ademar de Campos, grande pastor, grande homem de Deus que grava louvores tremendos. Então eu gostaria que nós cantássemos agora esse louvor que diz que grande é o Senhor. Mas quando você cantar, pense de uma forma: Deus realmente é grande, e realmente a grandeza de Deus, ela habita em nós através do Espírito Santo de Deus, e ela está sempre conosco. O problema é que muitas vezes nós duvidamos, e aí as coisas ficam um pouco apertadas, porque não cremos da forma correta que deveríamos crer, e da forma que deveríamos exalar essa grandeza de Deus. Então, Ademar de Campos canta assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Olha só. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, glória a Deus. E tem que ser assim, irmãos e irmãs, e você que nos assiste, fazer de Deus esse poder eterno. Só Ele é Deus eterno sobre os céus e sobre a terra. Só Ele tem todo o poder, e porque Ele é detentor de todo o poder, Ele é onisciente, e na sua onisciência Ele alerta a sua igreja, Ele alerta o seu povo a viver de conformidade com aquilo que Ele quer, com aquilo que irá engrandecer o nome dEle. E sabe o que vai engrandecer mais o nome de Deus? É você pregar o Evangelho, é você falar do amor de Deus, é você se colocar diante do seu Deus grandioso e poderoso, maravilhoso Deus. E aqui nós vamos hoje estar meditando no sermão profético, mas no sermão profético de Jesus, porque este é o único verdadeiro. Quando Jesus fala, é a verdade absoluta. Então lá em Marcos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 13, Marcos, do versículo 13, do capítulo 13, perdão, do 1 ao versículo 13. E enquanto vocês abrem, eu gostaria de orar pelo Jefferson e pela irmã Janiele. Janiele, ela pediu oração para nós, mandou uma mensagem, o Jefferson, né, para que nós estivéssemos orando. A irmã está fazendo aniversário e ele foi fazer uma entrevista de empregos, então pediu para nós estarmos orando, e nós vamos orar enquanto você em casa abre sua Bíblia. Senhor Deus, Santo Pai amado, em nome de Jesus,
Queremos neste momento, ó Deus, colocar nas tuas mãos, Senhor, o nosso amado irmão, Senhor Jefferson, esposo da tua serva Janiele, Senhor Deus. Ó Deus, ele foi fazer entrevista de emprego, Senhor. Pai, e que o Senhor esteja com ele, Senhor Deus, como a tua palavra que diz que ele não se preocupe, pois naquela hora, Senhor, ele só precisa abrir a boca e o Senhor falará através dele. Senhor, que esse entrevistador, Senhor Deus, veja nele um servo do Senhor, e que ele possa, Senhor Deus, encontrar o emprego, Senhor Deus, que tanto almeja, para dar, Senhor Deus, o sustento à sua família, Senhor. Te louvamos, ó Deus, também pela vida da tua serva, Janiele, que está fazendo aniversário exatamente hoje, Senhor. Deus, que o Senhor lhes conceda muitos e muitos anos de vida, e que ela, Senhor Deus, possa crescer junto com o seu esposo, com os filhos, na graça, no conhecimento do Senhor, e que eles dois como família, Senhor, sejam usados por Ti nesta igreja, Senhor, para a honra e glória e louvor do Teu nome. Senhor, não desamparem os Teus servos quanto ao emprego, Senhor, que ele possa encontrar o emprego, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, obrigado, Germano. Vamos ler agora a Bíblia, para não ficar só nas minhas falas. Então diz assim, o capítulo 13 de Marcos, a partir do 1 até o 13. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhes disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, junto com Pedro, Tiago e João e André. E lhe perguntaram em particular: Dizem-nos quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvides falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e tempestades, e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Senhor Deus, Santo Pai amado, em nome de Jesus, queremos nesta tarde te louvar e bendizer o teu nome. Ó Santo Deus e amado Pai, que a tua palavra encontre os nossos corações nesta tarde maravilhosa, que a tua palavra possa transformar a nossa vida, que nós possamos permitir esta transformação acontecer. Ó Deus, pois o Senhor está batendo todos os dias a porta de cada coração, Senhor,
Pai, em nome de Jesus, desperta, Senhor Deus, esse povo que está sendo enganado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, há uma cegueira espiritual, Senhor Deus, em pleno século 21. Somente o Teu Espírito Santo, Senhor, pode dar luz aos cegos, cegos que têm os olhos que veem, mas não enxergam, Senhor, pois buscam aquilo que a Tua palavra não tem prometido, Senhor. Te louvamos, Senhor, por este momento, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Isso é um sermão profético de Jesus, né? Deixa eu tirar aqui a máscara para mim molhar um pouco a garganta. E aí eu tenho que tirar o óculos para pôr de volta, é mole? Irmã, e é até ruim a gente ler com óculos, viu? Porque quando a gente respira, sobe o calor da respiração, né? E atrapalha. Mas glória a Deus por essa tarde, pois estamos aqui. Há uma promessa, meus queridos e queridas irmãs, há uma promessa da volta de Jesus nesse texto, é uma profecia para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. Mas como estamos nós, como igreja de Jesus? Estamos preparados para isso? Estamos nos preparando? Ei, você que ainda não é cristão, você que está desigrejado, se Jesus voltar hoje, para onde você irá? E você pode até dizer, eu vou para o céu, mas você precisa perceber algumas coisas, porque sem santidade, sem separação do mundo, ninguém vai para o céu. É necessário tirarmos os olhos das coisas terrenas, das coisas deste mundo, e olharmos para os ensinamentos de Jesus. É preciso fazer isso. Já houve e sempre haverá pessoas dizendo quando Jesus vai voltar, ou quando Jesus voltará. Já houve e haverá, e nesse exato momento está havendo pessoas dizendo, operando sinais e prodígios, dizendo que é Jesus, e muitos estão sendo enganados. Muitos estão sendo enganados. Então nós precisamos nos voltar à prática da palavra sagrada, ao texto sagrado. Precisamos olhar com um olhar mais de procura, de cavar mais fundo, para entendermos a palavra de Deus. Assim como ninguém espera acontecer uma tragédia na humanidade, precisamos buscar, porque ninguém está preparado para que aconteça uma tragédia na humanidade. E é bem verdade que poucos estão esperando a volta de Jesus. Poucos estão esperando a volta de Jesus, porque estão buscando coisas terrenas, estão com os olhos fitados na terra. Como ninguém espera uma tragédia causada, aliás, como ninguém esperava, né? Uma tragédia causada pelo homem, é bem verdade, chamada de Covid-19 ou coronavírus. Ninguém esperava isso. Quem estava preparado para essa tragédia mundial? Ninguém estava preparado, pois as nações mais ricas do mundo sofreram baques. Então, como estaremos preparados? Lógico, aqueles que estão no poder muitas vezes estão preparados para uma guerra armada, mas e a população civil que nada fica sabendo? Olha, meus queridos e queridas irmãs, esta tragédia alcançou pobres e ricos, da classe mais alta à classe mais baixa. Ninguém escapou, é impiedosa. A vinda de Jesus vai ser da mesma forma. Quando você pensar que não está acontecendo ou já aconteceu,
Mas as pessoas estão buscando bens, estão buscando coisas. Nós vemos testemunhos aí nas mídias de pessoa que chega num lugar e diz assim: eu cheguei falido, e de repente tem 2 Mercedes, 10 empresas, quantos bilhões no banco. Gente do céu, o evangelho não é isso. O evangelho não é pular, não é sapatear, não é cair no chão. O evangelho é vida transformada, é o que Jesus está nos ensinando. Assim como aconteceu muitas e muitas vezes de Jesus falar com seus discípulos, como tem e falei do Covid-19, da mesma forma os cientistas estão nos alertando sobre o aquecimento global. Para pensar o dano que isso irá causar, talvez não para mim, nem para vocês que aqui estão, ou para você que está em casa, mas já parou para pensar nos seus netos, nos seus bisnetos, se Jesus não voltar antes, se haver um aquecimento global do jeito que está acontecendo? Eu me lembro que quando eu era menino novo em Pernambuco, Belo Jardim, pequeno sempre fui, eu via o pessoal que passa na televisão falando sobre a temperatura, 16 graus, uma temperatura de arrebentar, 17, 18, misericórdia, hoje nós estamos a 41, dependendo do lugar, com a sensação térmica de 50, e o homem continua na mesma pegada, o homem não se arrepende, o homem não volta para trás. Meus amados, da mesma forma vai ser quando houver uma catástrofe mundial. Ninguém vai estar preparado. Não adianta os governos mundiais, do mais rico ao mais pobre, correr porque não dará tempo. Da mesma forma é a vinda de Jesus. Da mesma forma assim será a vinda de Jesus. Pegará muitos de surpresa. Mas Jesus tem alertado, e Jesus está nos alertando hoje, dizendo que ninguém vos engane, sede vigilantes, sede sóbrios. Vocês não sabem quando acontecerá a volta de Jesus, nem eu sei, e não posso dizer, traçar uma data, porque somente o Pai sabe quando isso vai acontecer. Jesus tem nos alertado. Jesus disse para nós olharmos os sinais e ver que ainda não é o fim, mas pode ser o princípio. E se você olha, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, eu trouxe coisas recentes, mas eu quero que você viaje um pouco para trás comigo, pense na história do homem. O homem refina o urânio para fazer o bem ao homem, mas o homem transformou o urânio em uma bomba atômica e isso destruiu já muita gente. Pessoas, homens sábios, sabedoria vinda de Deus, construiu o avião para transportar pessoas, e as pessoas preparou o avião para ser uma arma de guerra mortífera. Então tudo que o homem faz destrói o homem, tudo que Deus faz dá vida e paz ao homem. E eu quero conversar com você nesta tarde, em breves minutos, sobre 3 princípios. Olhem para Jesus. O primeiro princípio: não se preocupe com a grandiosidade das coisas terrenas. Não se preocupe com a grandiosidade das coisas terrenas. O versículo 1 diz que os discípulos estavam com Jesus aonde? No templo. Eles estavam no templo, provavelmente orando, provavelmente Jesus estava ensinando. Mas quando eles saem de lá, os discípulos não lembram mais do que Jesus falou. Eles olham para a grandiosidade do templo de Jerusalém. Eles olham para as pedras. Jesus está no templo todo dia ensinando. Jesus está agora aqui.
Jesus está na tua casa agora, através desta palavra, te ensinando. Jesus está junto com os seus discípulos. Nesse momento, um dos discípulos chama a atenção de Jesus para a grandiosidade de uma pedra, para a suntuosidade do edifício. Jesus, que coisa maravilhosa! Veja que pedras, que coisa linda! Veja que os discípulos de Jesus foram tentados à idolatria. Eles idolatraram aquela construção. Eles estavam com o mestre do lado, mas eles preferiram, em um breve momento, desviar o foco e olhar para aquilo que o homem fez. O templo de Jerusalém. Eles os consideravam um lugar sagrado. Aquelas pessoas consideravam o templo de Jerusalém um lugar sagrado. Era lá que eles iam fazer suas oferendas, suas ofertas, seus louvores a Deus. E deve ser, mas o foco não é o templo, o foco é Jesus. Jesus não está do lado de você, Jesus agora quer habitar dentro de você. Você agora é o templo do Senhor, a morada do Espírito Santo de Deus. Faça do seu templo um lugar sagrado para a habitação do Espírito Santo do Senhor. Não permita que a idolatria faça parte da sua vida. Não valorize as coisas extremamente bonitas e de aparências suntuosas, onde não há pureza real. A pureza deve ser o nosso corpo, guardado para a habitação do Espírito Santo de Deus. Vivemos segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. Então eles chamam a atenção de Jesus para isso, e no versículo 2 Jesus vai lhes responder, e Jesus diz: vê estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Não há uma construção feita pelo homem que não possa ser derrubada. Não há uma construção feita pelo homem que seja eternamente. Não há. Minhas queridas, meus queridos, realmente o templo era algo muito grande, com muitas pedras bonitas, grande e enorme, era algo suntuoso, mas aquele templo, naquele momento, não exalava o poder e a glória de Deus, pois se tornara para os judeus um lugar super sagrado. Nada pode acontecer, nada pode acontecer. É como o muro das lamentações. Quem tocar ali de uma forma destrutiva morre. Há uma guerra mundial, misericórdia. E Jesus diz: olha, não ficará pedra sobre pedra. Por quê? Porque a construção de um homem segue um padrão, e quando esse padrão é quebrado e uma pedra rola, todas as outras vão ruir, porque é padrão humano. Mas a glória de Deus, ela permanece eternamente. E deixa eu dizer uma coisa para você: você é coroa da criação de Deus. Deus fez o mundo e tudo que nele há. Em 5 dias Deus criou toda a casa para você morar. No 6º dia Deus fez você, e Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no 7º dia Deus descansa. Você é a coroa da criação de Deus. E por isso, se o homem destruir o nosso corpo, ele não pode tocar na nossa alma. Viveremos eternamente. É criação de Deus. Mas aonde você quer viver eternamente?
Aonde você quer viver eternamente? Não deixe que o inimigo, que Satanás destrua. Fique firme. A glória do homem é passageira. Fique firme. Firme sua esperança na pedra angular. Fique firme. Firme sua esperança na rocha, que é a palavra de Deus, é o próprio Cristo. A rocha de Israel é Jesus. Fique firme para vencer o dia mau. O pessoal estava ali plantando e alegre, olha que grande templo, e houve, pós Jesus, aquele templo foi totalmente destruído. Mas nada pode nos afastar do amor de Deus. Então chega no versículo 4, eles querem saber quando estas coisas irão acontecer. Quando irão acontecer? Dizem-nos, quando sucederá estas coisas? Quais os sinais? Nós não precisamos de sinais para crer em Jesus. Só precisa você hoje se olhar no espelho, pronuncie uma frase e você ouvirá a tua frase. Você verá o seu rosto. Creia nesse Deus que te fez. E aí, então eles querem saber quando o templo será destruído. E também eles querem saber quando acontecerá a sua segunda vinda. E quando será o fim de tudo isto. Meus amados, minhas amadas, creia em Jesus. Se Ele disse que vai acontecer, vai. Não precisamos saber quando. Fé é certeza das coisas que irão acontecer. Fé é certeza daquilo que você não vê, mas você crê que irá acontecer. Então Jesus responde. Jesus diz: vede. Quando nós estamos olhando do versículo 4 ao versículo 6, então Jesus diz: vede. Vede é o mesmo que olhai, que ninguém vos engane. Não deixe ninguém vos enganar. Vede, prescrute na palavra de Deus, busque sabedoria na palavra de Deus. Haverá muitos sedutores, haverá muitos impostores. Não se deixe enganar. Esta palavra está acontecendo nos dias de hoje. Esta profecia está se cumprindo. Nos dias de hoje, há muitos sedutores, há muitos impostores em o nome de Jesus, usando o nome de Jesus. E tem arrastado multidões. Por que é que existem muitas pessoas desigrejadas? Porque fazem coisas para alcançar coisas que não é o propósito de Deus, e aí se desvia da presença de Deus. Ou também por causa do ego. Segundo princípio, olhem para Jesus. Segundo princípio, Jesus conforta o coração dos seus discípulos. Está com alguma perseguição, está com algum problema, Jesus é quem conforta o coração dos seus discípulos. Se você ainda não é discípulo ou discípula de Jesus, vem ser, porque Jesus só pode confortar o coração daqueles que são seus discípulos. Porque Jesus diz, olhando agora para o versículo 7 a 8, não vos assusteis. É o mesmo que Jesus dizer, fiquem tranquilos, não tenham medo. Não tenham medo das guerras, dos rumores de guerra, não tenham medo dos terremotos. Se vocês olharem para mim, vocês não serão surpreendidos. E eu me lembro de uma frase do nosso ancião Miguel. O irmão Miguel diz muito para mim assim quando vou conversar com ele: sabe, pastor Cido, nada me surpreende mais. Porque está se cumprindo a palavra de Deus. Porque nós nos surpreendemos? Porque não estamos olhando para a palavra de Deus, não estamos olhando para aquilo que Cristo Jesus nos ensinou. Então não se surpreenda, olhe para Jesus.
Quando Jesus voltar, você não será pego de surpresa. Quando estourar a guerra, a palavra de Deus já está falando. Quando houver terremotos, a palavra de Deus já está falando. Isso é problemas, dificuldades, fomes. A palavra de Deus já está falando. Porque o homem é egoísta, ele não se dobra. Ele quer juntar para ele, tão somente para ele, ele não olha para o próximo. Assim acontecerá, Jesus diz. Deus vai ser glorificado. Ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer, pois Ele está nos avisando que as coisas irão acontecer. Ele está dizendo que não passará os céus e a terra sem que essas coisas aconteçam. Ele está dizendo: sede vigilante, sede sóbrio, olha para mim, venha após mim, negue-se a si mesmo. Eu vou voltar, vou buscar a minha igreja. Ninguém está acreditando nisso. Ah, pastor, você está falando? Não, eu estava assistindo o jornal hoje, mas a Cristina e eu chorei com a maldade das pessoas. O que Deus nos pede é que não tenhamos relação nenhuma com as coisas do mundo. Não tenham relação nenhuma com os acontecimentos. Não seja você a provocar o mal no outro. Não seja você a perseguir ninguém. Seja você o primeiro a amar. Seja você o primeiro a buscar aquele que está perdido. Seja você a ovelha de Israel. Seja você o filho, a filha de Deus que ama o filho pródigo. E eu estava olhando o jornal e moças jovens, bonitas, sendo assassinadas, jovens bonitos sendo assassinados, famílias sendo quebradas por causa de egoísmo, e as pessoas dizem que tem Deus no coração. Meus queridos, minhas queridas, é impossível ser dessa forma. Abra os olhos nesta tarde. E Jesus diz: tudo isso está acontecendo, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. A guerra dos homens, a guerra humana, não trará fim ao mundo. A vinda de Jesus trará, sim. Porque quando Jesus tirar a sua igreja, o Espírito Santo de Deus sai da terra, não haverá mais chance de salvação. É bem verdade que ela nos causa o princípio das dores. Gente, nesta pandemia, quantas famílias perderam seus entes queridos? Quantas pessoas morreram sem conhecer a Jesus? E aonde está a igreja do Senhor que não se manifestou em orar para que Deus conforte, não se manifestou para orar que Deus busque salvar as almas? Mas cada um teve uma opinião: não, isso é uma gripe, não, isso é uma dor de cabeça. E quantas pessoas morreram em meio à guerra humana? Porque é uma guerra de comunicação, Germana. E eu olhava e doía meu coração. Porque eu ia conversar com alguém cristão, não porque eu ia conversar com outro, não porque eu falava: olhe para Jesus, vamos orar. Não, mas a gente tem que... Não tem, irmãos. Não confie no homem. Maldito é o homem que confia no homem para a salvação. Confie em Jesus. Sabe, essas guerras têm causado dores às famílias. Não é justo um jovem, uma menina jovem sai de casa para ir para a escola ou para o seu primeiro emprego e no decorrer desse percurso perde a vida por um país, pelo mundo tão violento. Isso causa dor nas famílias, causa separações. É disso que Jesus está falando. Mas as pessoas ficam olhando num tsunami e diz: foi Deus. Foi nada, foi o homem fazendo seus testes nucleares. Olha o aquecimento global e diz assim: é Deus. Não, não é não, é você, homem de alto poder, que está causando mal à humanidade.
E Jesus quer o bem da humanidade, inclusive dessas pessoas que têm poder demais, porque não se rendem aos pés de Jesus. Isso causa dor. Devemos estar preparados para os piores acontecimentos neste mundo. Devemos estar preparados. Mas se tivermos com Cristo Jesus, não nos perturbaremos, sofreremos, mas não seremos abatidos. Desanimaremos sim, mas não cairemos. Sabe, irmãos e irmãs, eu vejo hoje Jesus amando tanta gente e tantas poucas pessoas amando a Jesus e o seu reino. Quando nós olhamos para o versículo 9, 10, Jesus diz: estai vós de sobreaviso. Então Jesus estava avisando para os discípulos, Jesus estava avisando para aqueles que ali estavam, Jesus está avisando hoje a igreja: estai vós de sobreaviso. Vocês precisam estar alerta, porque a igreja passou por perseguições, a igreja passa até os dias de hoje por perseguições. Mas quem é a igreja de fato? É esse templo, é você que é a igreja de Cristo Jesus. A igreja é ajuntamento de pessoas. Mas as pessoas, quando vêm para a igreja, elas não vêm cultuar a Deus. Elas dizem: eu vou para a igreja buscar uma bênção. Esse não é o foco, vir para a igreja buscar bênção. O foco é: eu vou cultuar a Deus, eu sou o culto e o louvor e a adoração a Deus. Seja você a igreja de Cristo na terra. Você é o templo que Deus construiu para a habitação do Espírito Santo do Senhor. Porque em um determinado momento ele diz: eu não habitarei mais em templos feitos por mão humana. Não deixe que as perseguições do mundo cause transtorno a você. Então fique firme, não se assuste, não desanime. Ah, pastor, a igreja do passado era assim. Não, a igreja do passado continua sendo a mesma hoje. As mesmas perseguições, talvez não sangrenta. Você não imagina quantos cristãos morreram para que você estivesse com a Bíblia hoje aqui, em um templo de portas abertas, lógico, com as restrições. Mas você não sabe quantas pessoas morreram para você poder andar com este livro sagrado na rua. Você nunca entrou numa igreja subterrânea. Eu entrei numa igreja da antiguidade subterrânea, é muito triste. Não tem entrada de luz como aqui, não tem claridade, era tudo escuro, úmido, terra, debaixo da terra. E muitas pessoas não estão dando valor. E quando Jesus voltar, como vai ser a sua vida? Larga esse mundo, larga esse mundo. Mesmo nos momentos difíceis, você terá a oportunidade de pregar o Evangelho, mesmo a igreja perseguida, mesmo a igreja sendo perseguida, mesmo você sendo perseguido, pregue o Evangelho, é oportunidade. A história da igreja, ela é de perseguição, e a história da igreja é pregando o Evangelho em todos os momentos. Mas aí eu vejo pessoas e ouço, o pastor, não só Cido, mas muitos, vai ensinar a igreja e diz algo que o Espírito Santo fala no coração do irmão, e o irmão diz: eu não volto mais, porque o pastor está dando indireta. Não, aquela pessoa já está no mundo há muito tempo, não foi daquele momento.
Pregue o Evangelho, testemunhando de Jesus Cristo. Não desista, pregue o Evangelho. Essa chácara Eldorado aqui precisa conhecer Jesus. A Rua Amaro Pontes precisa conhecer Jesus. A de Horaci Nascimento precisa conhecer Jesus. Ali mora um crente, ali mora uma crente em Cristo Jesus. O Evangelho deve ser pregado a todas as nações, olhando para o texto. Só que é vocês e eu que iremos pregar o Evangelho diante das perseguições sofridas pelos cristãos. Não conseguiram calar a voz, o som do Evangelho. Daqui para frente do sermão, para frente desse sermão profético, quando entra ali em Atos dos Apóstolos, a igreja começa a ser perseguida. Dali para frente começa a mortandade de cristãos. Cristãos mortos de várias formas, cerrado ao meio de cabeça para baixo, degolado, jogado no meio dos leões para os leões comerem e pessoas darem risadas daquele povo. Mas quando o sangue de um cristão caía no chão, brotava-se milhões de um. E o Evangelho chegou a nós por causa destes homens, destas mulheres. Então sejamos uma igreja que ama o Evangelho. Sejamos uma igreja que se volta para a palavra de Deus. Sejamos uma igreja que não se volta para o mundo, para as coisas que no mundo há. Valorizemos o sangue dos mártires que morreram para que nós tenhamos a palavra de Deus na mão. Deixe de ser preguiçoso, deixe de ser preguiçosa. A igreja não é problema, o problema é você que não obedece ao pastor da tua igreja, mas obedece ao pastor da internet, obedece ao pastor da tua rua que não está nem aí por você, e pior, desobedecendo a palavra de Deus, desobedece a Jesus. E eu teria vergonha de ser uma pessoa assim e dizer que sou cristão. É por isso que existe muitos crentes secretos. Diante da perseguição sofrida, não conseguiram calar o som do Evangelho. Mas o som do Evangelho é calado na tua boca quando há pecado, porque o pecado envergonha. Mas Jesus quer te dar vida nesta tarde. Então olhe para Jesus, olhe para Jesus. Terceiro princípio, para que você se firme, Jesus prometeu que seríamos defendidos. Versículo 11. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Então, mesmo com sofrimento, com dor, o Evangelho vai ser pregado, seja por mim, por você ou por qualquer um outro, será pregado. Não vos preocupeis o que haveis de dizer. Se você está passando por algum problema, por ser cristão, não se preocupe. Por ser cristão, Jesus está com você na batalha. Por ser cristão, você não será derrotado. Por ser cristão em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Porque somos tão frágeis na fé. E então o versículo 11 fala do Espírito Santo. Porque não sois vós que faleis, mas o Espírito Santo. Se as pessoas disserem algo, abra a boca e fale, deixa o Espírito Santo te usar. Não vos preocupei, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Sabe, os cristãos eram levados diante de reis e governadores, como já disse, eram açoitados, mas era por amor a Deus, era por amor ao Evangelho de Cristo Jesus, era por amor ao pobre sofrido, era por amor a ovelhas que vivem no mundo sendo humilhado e humilhadas. Quem na nação mundial é mais humilhado do que mulher?
E as pessoas ainda dizem que eu sou defensores das mulheres. O mundo é um mundo machista, é um mundo egoísta. Jesus não nos ensinou a vivermos desta forma. Porque não sois vós que faleis, mas o Espírito Santo. E como o Espírito Santo falará na tua boca, se você não lê a palavra de Deus, se você não vem para o culto de oração, se você não assiste às lives da tua igreja? Por exemplo, nós temos muitas pessoas que não podem vir para a igreja, pessoas que têm dificuldades por não terem um celular ou não saber mexer num celular, mas a maioria pode, mas a maioria não está ouvindo a palavra de Deus. E como fica? Meus amados, como o Espírito Santo vai falar se você não faz parte? Sabe, os cristãos eram açoitados por amor a Deus, apanhavam, mas não se calavam. Leiam, vocês vão saber do que eu estou falando. Então Jesus está dizendo para você que está nesta tarde, nesta live, confie no Senhor, Ele advogará ao seu favor. Confie, Ele te dará sabedoria. Conte com o Espírito Santo sempre. Já sentou na tua casa, tomando um café e disse assim: Jesus, senta comigo aqui para a gente conversar? Pastor, você está ficando doido? Não, Jesus é uma pessoa. E Ele sente prazer em ser convidado. Jesus é uma pessoa, confie sempre no Espírito Santo. Então, quando a gente olha para o versículo 12 e 13 que nós lemos, muitas vezes as dificuldades de amar a Deus vem de dentro da nossa própria casa. Pais se levantarão contra os filhos, proibindo de cultuar a Deus. Os filhos se levantam contra pais, matam os pais hoje por dinheiro, matam os pais por besteira. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido e minha querida. Tem pessoas que dizem assim: eu não vou para a igreja porque eu preciso ser sábia, ganhar meu esposo, o esposo dela, né? Não meu. O esposo ganhar a mulher. Eu não quero que ninguém faça algo parecido, mas na faculdade eu li algo que me chamou muita atenção. Disse que uma mulher ia para a igreja escondido, e até tem um vídeo na internet que passa um louvor e o cara sai de caminhão. Ou eu vi nesse vídeo. E o cara chegava e toda vez chegava, a mulher estava na igreja, quando chegava ele dava-lhe uma surra. E um dia ele disse para ela: se tu for eu te mato. E ele saiu de caminhão. Então ela foi para a igreja e quando chegou, ele chegou bêbado e ele disse: agora você vai morrer. Só tem uma coisa: se você falar em língua, pátria, língua, eu não te mato. E quando ele puxa a arma, a mulher começa a falar em línguas e ele cai ajoelhado no chão. Isso é o poder do Espírito Santo habitando na vida daquele que tem temor ao Senhor. É o poder do Espírito Santo agindo na casa daquele aonde só a metade era de Deus e a outra metade era de Satanás. Porque pode acontecer, sabia? Pode acontecer de você se converter e dizer assim: Jesus, eu tenho 4 chaves, 2 reservas, uma da porta da frente e uma da porta dos fundos. Eu te dou 2 e fico com 2. Na minha casa, a metade quem manda sou eu. Ó Jesus, esse quarto é teu, quartinho lá do lado no coração. Mas os quartos do fundo não, Jesus. Quarto do fundo é meu, eu mando lá. E aí toda noite Satanás vem e perturba o teu lado. E aí quando você entrega toda a chave para Jesus, é Ele que manda. Satanás não tem poder sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa.
Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, esse encontrará com Deus e viverá eternamente alegre. Seja perseverante, lute com as armas da luz, que é as armas de Cristo Jesus, e uma delas é o amor. Lute com a espada do Evangelho, o escudo. Conquiste todos os dias a coroa da sua vitória, que está em Cristo Jesus. Há promessas de bênçãos eterna e abundante por todos os seus sofrimentos. Então está sofrendo, confie, você terá um galardão, porque você venceu os obstáculos. Mas se você desistir, você é chamado de um covarde, de uma covarde. Lute o bom combate, combata, guarde a fé. Seja perseverante nos sofrimentos. E eu quero concluir. Somos alertados, todos os dias somos alertados sobre os acontecimentos futuros, sobre a vinda de Jesus. Jesus mesmo disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, lembre-se, eu venci o mundo. Jesus está dizendo, vai acontecer coisas boas e coisas ruins, mas lembre-se, eu venci o mundo. Lembre-se, não se deixe levar por nenhuma delas. Quando estamos bem demais, não nos lembramos de Jesus, não lembramos da igreja, não lembramos do pastor, de orar por ele, não lembramos de orar por aquele que está sofrendo. Quando temos falta, lembramos de Jesus. Não devemos nos preocupar com a grandiosidade das coisas terrenas, essas vão ficar e serão passageiras. Se nós olharmos para as coisas terrenas, isso nos fará desfocará do alvo que é Jesus Cristo, nos desfocará do alvo que é os céus. Conte com Jesus, Ele conforta o seu coração, Ele conforta o coração de todos os seus discípulos. Há grandes promessas de vitória nas Escrituras Sagradas para o povo de Deus. Grandes promessas, inclusive a que Jesus promete que seríamos defendidos. Naquele momento, quando vocês forem levados diante dos reis, dos poderosos, não fique preocupado, responda o que te perguntarem. Então responda somente o que te perguntarem. Abra a boca que o Espírito Santo fala. Mas abra a boca e viva diante de Deus com amor e misericórdia. E antes de orarmos pelos pedidos de orações, eu quero orar por você. Quero orar por você que está desigrejado, quer voltar para Jesus. Deixa teu WhatsApp aí, eu entro em contato. Eu quero orar por você que ainda não entregou sua vida a Jesus. Deixa teu WhatsApp, eu entro em contato com você. Eu quero orar por você que é da igreja Palavra da Vida e está fraco na fé. Mas antes eu tenho que te dizer, porque é bíblico, a fraqueza está sendo causada por você mesmo. Não é pelo seu pastor, não. É por você. Os meus problemas são causados por mim mesmo, não é pelo outro. Mas eu quero orar por você, quero abençoar a tua vida. Muitas pessoas às vezes dizem assim: o pastor não vem me visitar numa pandemia dessa. Aí o pastor vai, a pessoa adoece e diz: foi o pastor que trouxe. Aí o pastor sai doente de lá, ninguém diz nada. Não é assim, irmãos? Então vamos ter misericórdia e amar uns aos outros. Vamos falar menos e falar mais o que devemos. E Jesus disse que nós teríamos que abrir a boca e falar do Evangelho. Se você deseja se reconciliar com Jesus, faça isso neste momento.
Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Santo Deus e amado Pai, em o nome de Jesus, quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra ministrada nesta noite, nesta tarde. Senhor, que o teu Espírito Santo possa falar o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, possa falar o coração daqueles que ainda não entregaram a vida deles ao Senhor, isto é, que não se converteram ao Senhor. Possa falar o coração daqueles que estão desigrejados, Senhor. Tanto um contra o outro, Senhor, possa sentir agora o desejo de se voltar para os teus braços, Senhor. Ó Deus, e que o Senhor venha em o nome de Jesus operar milagres de salvação nesta tarde maravilhosa, em o nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que o teu poder entre nas casas neste momento, salvando, libertando, curando, tirando as dores, as angústias, as tristezas e no lugar colocando a alegria de viver para a glória do teu nome, Senhor. Deus, em nome de Jesus, desperta, Senhor, a tua igreja Batista Palavra da Vida, Senhor, para interceder pelo nosso país e pelo mundo, para interceder pelas almas que estão se perdendo, para se colocar no lugar dos outros que estão sofrendo. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos fazer como o Senhor fez por nós, se compadeceu da nossa dor, Senhor. Assim seremos nós também, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja que está espalhada pelo mundo afora, Senhor. Muitos passando dificuldades e problemas que nós não estamos passando, mas eles estão. Pai, em nome de Jesus, fortalece o teu povo, fortalece os missionários, fortalece as missionárias. Ó Deus, em nome de Jesus, para que a tua palavra chegue aos quatro cantos do mundo, é preciso que a tua igreja se levante forte e poderosa no poder do Espírito Santo de Deus, fazer a tua obra, Senhor Deus, enviar missionários, pregar o Evangelho nos quatro cantos do mundo. Ó Deus, e para isso, em nome de Jesus, eu repreendo toda cilada de Satanás sobre a vida da tua igreja, sobre a vida das famílias. Ó Deus, em nome de Jesus, que toda cilada de Satanás caia por terra, Pai, mas em nome de Jesus, que a tua igreja nesta tarde seja despertada para louvor e honra e glória do teu nome. Ó Deus, aquele que ainda não é cristão, ó Pai, aquele que está desigrejado, que eles possam retornar hoje aos braços do Pai, Senhor, para que o Senhor opere milagres e prodígios através da vida deles, ó Deus, em o nome de Jesus, amém. Cristina, pedidos de oração, e aí você chama a mulherada para orar também, todas elas de máscara. Manda um beijo para a sua professora Neuza Murari. Professora Neuza Murari, um beijo no coração, minha querida professora, não esqueço de você. Nossa, que Deus abençoe muitíssimo a sua vida. Obrigado pelos seus ensinamentos. Obrigado, minha irmã. Só Deus pode retribuir. Glória a Deus. Eu estava assistindo. Beijo, professora. Vamos estar orando pela família da Cíntia. A Cíntia pediu oração pelo irmão, Guilherme. A Fátima pediu pela convenção do esposo e a família. Pela Jaque, pelo Ricardo, os pais do Rodrigo, a família do Rodrigo, pelos pastores, missionários, pela igreja, né, que somos nós. A Débora Ferreira pediu pela Gabi, que é a irmã dela, e a Tânia, a convenção, que Deus venha tocar o coração dela. Pela saúde do sogro da Cíntia, seu Heraldo, que ele vai precisar fazer uma cirurgia, mas Deus já está operando. Pela Fátima, pela Viviane, pela família da Débora Ferreira, pela Mercedes, que estava na UTI a semana passada, pelo Rian, Naí, Dona Zuíla, Dona Ana, Dona Marlene, a Tânia e Dona Alice, que é a patroa da Débora. Que Deus venha abençoar vocês todos. Amém? Vamos estar orando? Amém? Pai amado, em nome de Jesus, glorificado seja o teu nome, Senhor Deus.
Obrigado, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de estar aqui na tua casa, de estar aqui, Senhor Deus, glorificando o teu nome, Senhor Deus, colocando essas pessoas que pediram oração, Senhor Deus, que o Senhor venha entrar com providência, Pai. Tu sabe o que eles necessitam, Tu sabe o que eles estão passando, Pai, em nome de Jesus. Repreende toda cilada de Satanás sobre a vida das famílias, sobre toda situação, Senhor Deus, que está acontecendo, Pai. Tu esteja no controle de tudo, Senhor. Pai, vai de encontro, Pai. Vai de encontro aos lares nesse momento, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Te peço pelas famílias, Senhor Deus, que estão aí, Pai, enfermo. Pai, entra com providência, Senhor Deus, porque Tu é o médico dos médicos. Repreende toda enfermidade, Pai, todo mal, Pai, em nome de Jesus. Toda cilada de Satanás, Pai, caia por terra, Pai amado. Restaurando a cada um, abençoando, Pai. Vai de encontrar a essas pessoas que estão nos hospitais, nesses lugares, Senhor Deus, que só Tu, Senhor Deus, sabe onde que está, Pai amado. Que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha livrar de todo o mal. Pai, te peço também pela vida da família da Dona Maria, Senhor Deus, que era uma amiga nossa, Senhor Deus, que morava ali no Guarapiranga. Que o Senhor venha, Pai, consolar o coração dos filhos, o coração dos familiares que perdeu, Senhor Deus. Que o Senhor venha, Pai, estar no controle de tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até sexta-feira, que Deus abençoe. Ó, sexta-feira vai ser uma pregadora canelinha de fogo, né? Irmã Mônica, vai, olha que bênção, vai ser, ó, canelinha de fogo. Estejam aí assistindo, que Deus abençoe a todos vocês, que tenham uma boa tarde, que o Espírito Santo esteja com vocês, em nome de Jesus. Amém.